Fala pessoal, beleza? Alex Nunes aqui na área e eu tô trazendo finalmente o vídeo que todo mundo pede, que são dicas de como você fazer fotos para o seu e-commerce. Então a gente vai focar muito em foto de produto para e-commerce, bastante em vestuário e de repente a gente consegue acrescentar também algumas outras coisas. O que é o grande ganho de hoje? A gente trouxe aqui a nossa fotógrafa, que é a Michelle, e ela vai dar dicas para a gente fazer fotos, que a gente sabe que você que tem e-commerce não tem uma grande estrutura, um estúdio para poder fazer fotos. Então a ideia é a gente trazer aqui dicas, pescar dicas com a fotógrafa de como fazer esse conteúdo, gastando pouco, aproveitando a luz natural, com algum equipamento que a gente vai mostrar aqui para vocês, que a gente vai ter que fazer algum investimento mínimo, mas extrair o máximo que a gente puder com aquilo que a gente tem. Beleza? Não esquece de deixar o like no vídeo, que esse merece o seu joinha, hein? Já que a gente tem esse janelão, acho justo começar pela luz natural, que legal. é mais comum das pessoas terem, mesmo que não tenha um janelão como esse, dependendo da entrada de luz, uma janela já seria suficiente. A ideia é a seguinte: se você tem um ambiente que tem uma entrada de luz natural e você consegue utilizar, você pode. Porém, Eu já fiz alguns desastres com luz natural. eu queria que você me desse uma dica sobre isso. Uma vez eu tirei a foto de um produto que era rosa e ele saiu amarelo na imagem. Pois é, a luz natural, ela é muito boa, mas a gente tem que tomar cuidado, né, com a direção dela. Então, ela não pode estar assim muito forte em cima da peça. Por isso que às vezes é legal a gente usar alguma coisa como difusor, ou uma cortina levinha, alguma coisa voal, assim, alguma coisa assim. Porque se entrar direto, ela pode modificar a cor do objeto. Aqui, não sei se eu acho que tem alguma tonalidade nesse vidro aqui Tem que um dá uma fumê. quebradinha. Tem um fumezinho, mas tem ele é sim. muito leve, ele deve ter muitos anos também. Então, assim, ele dá uma quebrada. E também hoje o dia não tá tão aberto. As né? nuvens Tá já estão bem fazendo nublado. a função de difusor, tá? Então a gente acabou dando sorte aqui, Deus tá ajudando hoje. Ele já até botou uma quebra de iluminação natural ali. Dependendo do ângulo que você tem na sua casa, a janela pode ajudar. Mas é todo horário que ela ajuda? Não. Normalmente os horários do período da manhã e finalzinho da tarde. Fugindo sim. ali desse período de meio-dia, 1h, porque é onde o sol normalmente Tá tá muito forte. muito forte. E ele pode alterar a cor do produto que você está fotografando. A gente sabe que você que tem e-commerce, que está fazendo tudo em casa, você vai determinar o horário, vai se agendar e programar para isso, vai separar os seus equipamentos e nessa hora do dia você vai fazer uma bagunça na sua casa para produzir as imagens, é lógico. Onde é que a iluminação tem que estar direcionada para o produto? Aqui eu vou ajudar um pouquinho, puxando legal. isso para cá. Para ela poder entrar bem aqui, ó, lateralmente, tá? Então a luz está batendo nesse ângulo aqui, Isso. né? Se ele tiver muito de lado, você percebe que esse lado faz uma sombra, então pode virar um pouquinho. Vamos levar em consideração que não teria o painel. E aí o ideal é virar um pouquinho, né? Para claridade, isso, para ela poder preencher todo o espaço e minimizar as sombras, não ficar gritante, né? Um lado só com sombra e o outro lado muito iluminado. A gente trouxe esse softbox aqui, que é simples, tá? Aqui dentro vai uma lâmpada. Aqui dentro vai uma lâmpada, tá? Que não é a ideal que tá ali, mas ela ajuda na iluminação, tá? A gente poderia botar uma lâmpada mais forte, né? Quando a gente falou lá do difusor, ele teria a função que essa capinha que tem, Sim. tá? Para a luz não ficar muito forte. A luz do softbox não ficar como a luz do teto que a gente tem, que fica muito dura, que a gente chama, porque onde ela faz sombra, você consegue ver a sombra desenhadinha. Essa capa tem a função de espalhar essa luz e ela preencher melhor todos os lados. Só para vocês saberem, terem uma noção de preço. Isso aqui custou R$200 no Mercado Livre, e são dois, tá? Eu tô mostrando aqui um só, mas era um kit com dois. Se, por acaso, você tem um cenário parecido com esse, com uma boa entrada de luz, mas você notou que o outro lado tá fazendo muita sombra. E aí, o que você faz? Você usa o softbox do lado da sombra para conseguir preencher ali e dar uma igualada na entrada de luz. Segundo equipamento na nossa lista seria uma extensão, tá? Que dá para você fazer, acho até que inclusive essa aqui eu fiz, mas é uma extensão simples. Sim. Como fotógrafo, eu imagino que você use muito, né? Bastante. Porque a gente vai ter que ficar carregando alguma coisa que a gente tem que ligar na tomada, eu não vou ter tomada em todos os lugares, então isso aqui você já pode até embolar o fio ali junto com a coisa e guardar junto, porque vai fazer parte do seu dia a dia. Essa aqui é como tá a foto agora. Você repara que no lado esquerdo do rosto dela tem as sombras, e se a gente ligar aqui, eu nem posicionei muito bem o softbox, tá? Mas é só pra gente ter uma noção
Ok, o rosto nem é o nosso foco, mas Sim. se você for reparar do lado esquerdo dela, ali no lado onde está o microfone, a iluminação faz toda a diferença. Eu já falei isso várias vezes em vários conteúdos que eu faço, mas a foto, na verdade, é a gravação da luz, né? Exatamente. A luz, ela é a principal responsável pela qualidade da imagem. Você pode ter o melhor equipamento do mundo, pode ser a melhor câmera profissional, pode ser o melhor celular. Se você estiver num ambiente com pouca luz, com uma iluminação ruim, você perde totalmente a qualidade. E ao mesmo tempo que se você tiver com um celular mediano, que é o que a gente trouxe como proposta para esse vídeo, Exatamente. mas estiver com uma boa luz, você consegue melhorar muito a qualidade da sua foto. Você fica até assim, caramba, meu celular faz foto assim? Que eu quero mostrar para vocês como fica a foto feita com o Samsung A54. É isso que a gente tem para fazer foto, tá? Então a gente não vai fazer as fotos aqui com o iPhone, a gente vai fazer com o Samsung A54, que é um telefone intermediário. Sim. Ele não é o mais baratinho da Samsung, mas ele também não é o mais caro, tá? Mas a câmera dele se repete em outros modelos, então, sim. A ideia é justamente a gente mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer um negócio legal, não tendo um investimento tão alto assim, porque quando a gente fala de foto, vídeo e audiovisual como um todo, os equipamentos para isso são caros, tá? Um softbox profissional mesmo, ele vai variar de 1.000 a 3.000, até mais. Lembrando que a gente pagou R$200 em 2. Não, esse é o ponto. A gente pagou R$200 em 2 softbox, não em um só. Ele veio sem lâmpada, claro, mas assim, a gente acabou tentando fazer um teste com uma lâmpada inteligente, que não deu certo, porque pra gente, apesar da gente controlar a luminosidade, eu achei ela fraca. Então eu vou meter uma lâmpada aqui de 20, tá bom? Ou é muito exagero? Pode ser 20, não é exagero não, porque qualquer coisa ela afasta um pouquinho, talvez não sei as condições de luz que ela vai ter lá, as outras. Sim, então, sim. É melhor uma de 20, que se ela for ficar muito forte, a pessoa afasta um pouquinho. Mais uma dica. Então, liguei a luz tá muito forte, você tá vendo que tá estourando demais? Afasta a luz da pessoa, que você vai conseguir fazer ela reduzir um pouquinho, né? É até meio lógico isso, mas a gente que não sabe... na hora, às vezes assim, nossa, errei na lâmpada. A gente consegue dar um jeito nisso. Outra coisa que a gente tem aqui, só que aqui eu não consigo difundir tanto a luz, né? Apesar que eu acho que ele meio que já difunde, né? Nesse caso, você teria que ter a ajuda de alguém. Pra segurar isso. Essa cortina aqui é um blackout, tá? Ela não para 100% da luz, mas ela ajuda. Dependendo do que a gente vai fotografar, né, se é a pessoa, olha, você até acertar um lugar sem luz, sem sombra, é complicado. Mas quando você vira ele, que esse daqui tá mais fraquinho, dependendo de onde você mostra ele de lado, ele preenche mais pela lateral e aí num produto menor, vai ficar mais fácil de identificar. Mas ele deitado é como se ele estendesse mais, né, a amplitude dele, e aí ele consegue colocar luz pelas laterais e diminuir um pouco a sombra do que se eu só fizer assim, ó. A sombra fica mais dura e se eu fizer assim, ela fica mais distribuída. Mais distribuída. A gente às vezes precisa fazer foto de vestuário e às vezes é calçado, às vezes é joia, às vezes é um cosmético. E aí um produto em cima de uma mesa com um softbox enorme na frente pode te atrapalhar. Já o bastão, ele pode ajudar também. O bastão é bom para criação de conteúdo. Então tem suas redes sociais, você vai fazer reels mostrando o produto, alguma coisa assim. Eu acho muito legal ter o bastão para criação de conteúdo. Para foto é legal, mas você não vai usar sempre. Uma coisa que você vai ter que ir comigo ali até o espelho para poder mostrar é o que está segurando o telefone, que eu acho que é o item mais versátil e mais eficiente que a gente tem, tá? Então, dá uma chegada para cá, você pode mostrar na frente do espelho. O que você está vendo aqui é um suporte tripé de telefone, que ele estica e tem um tripézinho. Foi, salvo engano, menos de R$90 na Amazon isso. Por que eu estou mostrando isso? A gente usa muito isso aqui para 90% das nossas gravações. Você me passou também uma lista de coisas que você queria fazer, né? De equipamentos que você queria sugerir. É basicamente o bastão, que eu acho bem acessível, e o ring light. Se for um produto pequeno, ela vai posicionar numa mesa, o ring light ajuda pra caramba. Mas pro vestuário, por exemplo, que você precisa de um corpo inteiro, se não for o softbox, seria o bastão. Sim. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sempre tive muito ranço da luz amarela.
Hoje eu entendo como é que ela funciona um pouco mais, mas eu nunca gostei. Verdade é essa. Você vê que aqui é branca, e eu já vi o pessoal falando que a luz branca é horrível para casa, porque a amarela é mais aconchegante. Mas assim, para fazer foto de produto, uma é melhor do que a outra, ou depende do produto, depende da cor? Como é que funciona isso? Depende da cor do produto, mas basicamente a luz branca é melhor para edição. Porque a amarela vai fazer ficar muito quente. E aí, na recuperação dessa temperatura, você pode não conseguir manter as cores fiéis do produto. Então, eu sempre aconselho a luz mais fria, porque é mais fácil você trazer um pouco mais de calor, né, para deixar na forma natural, na luz fria, do que você pegar uma luz muito quente, e tentar muito esfriar. amarela, e tentar trazer o azul para ela, que seria o frio. Para deixar, você pode perder em cor, em então, saturação. Isso vai influenciar se você comprar, por exemplo, um softbox, na hora de comprar a lâmpada ela tem a lâmpada fria e a lâmpada quente. Então isso vai influenciar na hora de comprar a lâmpada. Na hora de comprar a lâmpada, procura uma lâmpada que seja luz fria, porque, segundo a dica da fotógrafa, você vai conseguir recuperar melhor essas imagens. Até no arquivo, né, de fotografia profissional, que a gente tem mais recursos para edição, é mais complicado você, né, se tiver um extremo muito grande, uma foto muito amarela. Sim. Quando a gente está falando de celular, que são arquivos mais limitados, a gente tem que tentar deixar essa foto mais pronta possível quando ela sai do telefone. Uma outra dica que a gente... Às vezes, você faz as fotos do seu telefone, você pega as fotos do seu produto, quando você joga isso no teu e-commerce, tá um quadrado de cada tamanho. E fica feio. Verdade é essa, fica feio. Uma das coisas que ela está dizendo é da gente fazer a foto mais pronta possível na hora da captura, porque isso gera menos trabalho de edição. Então, assim, se você fizer 20 fotos do produto e tiver que editar as 20 fotos fazendo milagre ali na edição, isso vai te tomar muito tempo e a gente sabe que tempo você não tem, né? Então, o que a gente recomenda? Nas configurações do telefone, no caso da Samsung, isso aqui é uma câmera, um Samsung A54, tá? Aqui no menu, você tem o formato da imagem, que nesse caso está 9x16. Aí a gente tem aqui algumas alternativas. Eu tenho 1x1, tá? Que vai me dar uma imagem quadrada. Eu tenho a 3x4, que vai me dar uma imagem não quadrada, né? Ela já está um pouco mais esticada na vertical. E eu tenho aqui o Full, que, na verdade, o Full é o 9x16 que está usando toda a tela do telefone, né? Então, na verdade, a diferença do Full pro 9x16 é que 9x16 ainda é um tamanho padrão. O Full vai variar de acordo com o tamanho da sua tela. Então, se você tem uma tela mais comprida, ele vai sair uma foto mais comprida do que se for feita num outro telefone onde a tela é mais curta. Então, ele vai gerar a foto de acordo com a proporção da tela, né? Quantas polegadas tem a sua tela. Beleza. Então, nesse caso, a gente já não recomenda muito isso. Não. Tá? O que eu recomendo geralmente para e-commerce é trabalhar com 3x4, tá? E ajusta a câmera do seu telefone para quando você for fazer as fotos, sair todas nesse formato aqui, ou 9x16 para vestuário, tá? Então você vai fazer foto de um produto que é corpo inteiro, um vestido, um macacão, alguma coisa assim, 9x16 é legal para ficar em pé. Então tenta sempre seguir o mesmo formato para todas as suas fotos. Agora, se você vai fazer a foto de um cosmético ou de uma joia, eu acho que o formato 1x1 tende a valorizar mais o produto, porque é um produto compacto e aí você não precisa ter uma imagem muito esticada. Né? Lembrando que ela tem que fazer todas as fotos, né? Sim. Para não dar essa diferença no catálogo. Exatamente. Se você enquadra ele muito bem ali no formato em pé e você precisa cortar essa imagem, a chance de você cortar o produto é grande. Sim. Então você fez uma foto maravilhosa que você vai cortar parte do produto. Sim. Da mesma forma, para o vestuário, o 1x1 tende a não dar muito certo, pelo menos para vestuário. Para calçados, eu vejo alguns clientes utilizarem. Então, faz sentido, sim, para calçado, para sandália, você bater a foto quadrada, porque você consegue estar bem próxima do produto ali e mostrar o máximo de detalhes. Vem aquela dica que eu falei desde o início, eu esqueci de mencionar no vídeo. A imagem do produto no e-commerce tem que gerar o desejo de compra. Tá? Então, a gente está fazendo o conteúdo aqui justamente para isso, com dicas para você conseguir fazer uma imagem, mesmo com pouco investimento, mas que as pessoas queiram comprar o produto que você fotografou. Porque se ela não gerar desejo de compra, ninguém vai clicar para comprar o teu produto. E quando o seu catálogo ele tem muitas diferenças de formato de imagem
e a gente vai falar depois sobre cenários, né, coloridos, muitas cores, isso gera para o seu cliente, para o seu futuro, né, cliente, uma sensação de desorganização. E é inconsciente, ele não olha e fala assim, nossa, que desorganizado. Às vezes ele não sabe dar nome para aquilo ali, mas não causa nele uma sensação boa, não causa o desejo de compra. Parece algo tão profissional. Pois é. Uma das coisas que a gente já recomenda aqui é a utilização do Canva. E até, inclusive, a licença paga. Mas o gratuito já faz bastante coisa. Mas por que a gente recomenda? É pela praticidade do software. Ele não é muito difícil de usar, tem conteúdo pra caramba na internet e basicamente o que a gente faz é cortar a imagem em lote. Se você tem um iPhone e fizer a foto com o iPhone, você vai ter um arquivo de 15 megas. Isso não vai pro teu e-commerce. Porque se você pegar isso e jogar lá no teu e-commerce, na hora da pessoa carregar aquele site, ele vai ficar lento para carregar. Aí o Google vai falar assim, não dá para recomendar essa página porque ela demora 1h30 para carregar. Então, essa é uma falha muito comum. As pessoas acham que vão tirar foto com o telefone e vai mandar aquilo para a loja virtual. E não é assim que funciona. O Canva vai te ajudar nesse sentido. Você vai pegar a imagem grande, vai botar ela no teu formato, mas quando você exportar ela dali, ele vai te dar um arquivo muito menor, mas com a qualidade muito boa. E aqui tá a fotógrafa que você também utiliza no seu dia a dia? Eu utilizo o Canva. Tem vários outros, mas como você falou, para mim, no momento, ele é o mais prático e mais rápido, né? Nem todo mundo acha ele tão prático assim, mas vai mais da pessoa da utilização, sempre utilizando, né? E aí ela vai descobrindo as ferramentas que esse programa tem, que esse sistema tem. E o Canva, para mim, me ajuda muito. Até porque você tem um formato para botar no Instagram, você tem um outro formato para utilizar no site, você tem um outro formato para enviar para o cliente. E aí você fica ali, né? No outro dia o Instagram mudou. Sim. E tudo que já estava lá ficou estranho. Aí você tem que se adaptar para as novas postagens. E aí você corre aonde? O Canva com certeza já vai ter o modelo novo do Instagram. Aí eu vou lá e digito porque ele já se atualizou. Mas além do Canva, profissionalmente você usa outras ferramentas. Ou provavelmente algum Photoshop ou Illustrator. Sim, profissionalmente sim. Mas isso é o trabalho da fotógrafa. Você que vai fazer foto pro seu e-commerce, o Canva tá de bom tamanho. Mas aí... falando sobre o tamanho do quadrado da imagem que você vai colocar no seu e-commerce. A nossa web designer aqui, a nossa desenvolvedora de loja virtual, ela utiliza o próprio editor de imagens do Windows 10 e 11. O editor vai fazer aí, vai inserir isso aí no vídeo, que para isso é de graça. Simples. De graça. É bem simples. Para usar o Fotos do Windows, basta clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo da sua foto e clicar na opção Editar com Fotos. Se esta opção não aparecer para você, escolha Abrir com e depois Fotos. Assim que abrir, você vai clicar lá embaixo em Livre. Surgirão várias dimensões diferentes para você encaixar sua foto. Escolha o formato que você precisa e encaixe a foto da forma que você preferir. Depois você vai clicar lá em cima na direita em Opções de salvamento. Clique em Salvar como cópia. Então você escolherá um lugar e um nome para salvar sua nova foto. Agora, atenção! Se você clicar em Salvar, você estará salvando por cima da foto original e terá apenas a nova foto redimensionada. Recomendamos que você mantenha sempre a original para o caso de precisar dela no futuro. Então a gente pode usar o Canva para isso. Acho que até a licença gratuita do Canva faz essa tarefa, tá? Com o editor do Windows você não vai conseguir fazer em lote. Mas se você não tem o Canva, dá para você fazer também, cortar suas imagens, e quando você manda isso para tua loja virtual, ela vai ficar com um aspecto muito mais bonitinho. Outra coisa que é importante na foto, e aí a gente eu chamo a atenção de diversas clientes nossas sobre isso, é com relação ao fundo da imagem, tá? Vamos lá para o nosso cenário improvisado, para a gente poder mostrar para vocês aqui o que a gente tem aqui de fundo, tá? Então a gente já falou da luz natural, tá? Que a gente está utilizando aqui. Agora deu uma clareada mais no tempo, ó, como é que Sim. Tá bem mais legal, tá? Então, deu uma clareada mais na nuvem, né? Continua nublado. Mas a gente tem aqui um cantinho, bem simples, que na sua imagem, nesse momento, você vai estar vendo um monte de coisa aqui e tal, mas para foto, ele estaria mais próximo e em pé. Então, isso aqui não sairia e a iluminação estaria resolvendo o problema. A gente tem aqui de fundo uma parede neutra. Pessoalmente, eu gosto da coisa mais neutra possível, tá? Eu vou mostrar um negócio para vocês, pode ficar aqui, que a gente comprou para isso, que não vai, talvez não dê para usar aqui, mas a gente comprou para isso, que foi uma mesinha bem simples, ó. Vamos deixar a nossa modelo aí no fundo e a gente coloca algum objeto aqui. Eu não gosto do elemento
na direção da pessoa, tá? Então eu gosto da pessoa, o elemento tá ali só de cantinho para dizer que tem alguma coisa. Só para preencher um buraco, talvez. O ideal até é que a pessoa estivesse mais à frente Isso. e o elemento mais ao fundo para ajudar na profundidade. É perfeito. Mas uma coisa que aí eu tenho essa impressão, me corrija se eu estiver errado. Se o elemento de composição estiver atrás da pessoa, não assim, é legal. Isso vai atrapalhar na edição da foto. Na edição e também na questão visual, porque fica parecendo que tá tapando mesmo, que ele não tá no lugar certo. Então era melhor não estar. Exatamente. Se ele não cabe na imagem, né, sem estar no mesmo nível visual que o objeto principal, é melhor ele não ficar na imagem do que ficar cortado. Isso é importante. Então, é um conceito importante da fotografia. Se a coisa que tá ali não tá ajudando, sai. Sai, exatamente. Né? Melhor. Nesse caso aqui, ó, então vamos pensar que a gente não vai ter a mesinha, tá? Mas uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazerem é fazer uma foto com um negócio atrás aqui. Aí pensa o seguinte comigo. Se eu tenho o Canva, ou seja, eu tô pagando por um software que faz isso, ainda assim, por mais que ele seja eficiente nessa hora, se eu mandar arrancar o fundo, aquele objeto que tá aqui atrás pode não sair na ferramenta. E eu duvido que você vai ter tempo de ficar abrindo a imagem, para ficar apagando aquela coisinha ali de trás. Não vai. Então... Aconteceu isso recentemente com uma foto onde a modelo estava ao lado de um espelho, tinha um fundo todo ali ao redor, mas eu queria somente a modelo para poder fazer um banner. E na hora que eu retirei o fundo da imagem, o espelho veio junto com a modelo. Porque ela estava exatamente ao lado, assim, pegando parte dela. Ele considerou como continuação dela. Exatamente. Aliás, eu tenho que acrescentar isso, mas também eu acho que é meio que ranço meu, tá? Eu acho que é. As pessoas têm o hábito, e eu tenho visto muito isso, de fazer foto para o e-commerce, tirando a foto no espelho e foto de lado. Pode funcionar para o teu público, mas se não tiver funcionando para pessoas que não te conhecem e talvez queiram conhecer teu produto, isso é um problema. E é um problema, não sei se eu estou me fazendo entender, mas é um problema que você não consegue mensurar. O que eu quero dizer com isso? Você consegue apurar as vendas que acontecem no teu e-commerce, mas não aquelas que as pessoas desistiram porque não gostaram do ângulo da foto de quina, né? E na frente do espelho, que estica a pessoa. Uhum. Aliás, esse efeito é um tipo de coisa que sempre acontece comigo. A gente vai fazer foto não profissionalmente, tá? Mas estamos lá no evento e tal, vamos fazer uma foto. Aí eu pego o telefone. Quando você está fazendo a foto com o seu telefone, se você bate a foto assim, eu estou em pé e estou segurando o telefone aqui, o aparelho, se eu vou virar de perfil aqui, você vai ver que o aparelho está levemente inclinado, tá? O que isso vai fazer com o resultado da imagem? Vai mudar o ângulo também. E vai esticar todo mundo, né? As gordinhas adoram. Você vai tirar uma foto ela de cima. Sim. Porque ela quer parecer mais magra na foto. É o esticar. Em compensação, as altas às vezes parece que tem as pernas curtinhas, porque... É isso aí. O que eu costumo fazer é virar o telefone para que ele compense essa inclinação, o próprio aparelho compense a inclinação e a foto fique mais reto possível. Sim. Aliás, essa questão de ângulo neutro. É importante. O ideal é que a câmera que você está vendo aí agora, ela está mais ou menos nessa altura aqui, nossa. Tá? Então tá pegando ela mais ou menos na altura do pescoço e a minha mais ou menos aqui, tá? Se ela levantar a câmera para a altura do meu olho, vai ficar um pouco mais estranho a visualização, porque as pessoas não se enxergam desse jeito. Sim. Né? Então você vai ficar com a sensação de que você está vendo o vídeo assim, né? E na verdade você não tá. Então, quando você estiver fazendo sua foto sozinha no seu pseudo estúdio em casa, você vai usar esse tripé que a gente mostrou para deixar ele mais ou menos na altura. Que altura que é boa? Essa altura, né, na direção do peito, ela é melhor porque é o ponto neutro. Não tá nem muito para cima e nem muito para baixo. Então ela vai variar de acordo com a pessoa que está sendo fotografada. Exatamente. E a gente tá, assim, a gente não pode esquecer o objetivo dessa foto. Essa foto é para vender. Sim. É para exibir um produto. Quando a gente faz uma selfie com a cabecinha de lado, mais para cima, é uma forma como eu quero me ver. E não quer dizer que eu tô bem assim, do olhar do outro. Exatamente. É só do meu. Então, são objetivos completamente diferentes. E aí, quando você, mesmo se autofotografando para vender um produto, você não pode se preocupar só com o que você quer ver. Sim. Você tem que se preocupar com o produto. Esse produto vai vender dessa forma? Ele vai ser atraente para o outro dessa forma? Ou é só para mim? E eu tenho até uma coisa para acrescentar. Tem grifes que eu conheço aqui, de moda praia, tá? Que, ó, na foto, corta a cabeça da modelo.
tá? Você vai não ver é lá o interessante. biquíni, ó, tá só daqui pra baixo, ó, o rosto da modelo não aparece. Então, isso acontece também, é prática do mercado, se tira o rosto, que é para poder mostrar, evidenciar a peça. Quanto menos elemento diferente do produto chamar a atenção na imagem, melhor, porque é o produto que tem E que tem chamar. um outro ponto que também fica subentendido, né? E eu falo isso por fotografar profissionais em suas profissões, é que a qualidade do arquivo, né, da foto, do vídeo que você está fazendo, ele ativa no subconsciente do seu futuro consumidor, cliente, que você investe naquilo ali. Se você investe, você é organizado, é um bom profissional. Então, seja qual for a sua profissão, fazer uma selfie para colocar num perfil do Instagram, isso já não vai chamar tanta atenção positivamente do seu cliente, né? Você precisa investir. Se você olha e fala assim, olha, aquela foto tá profissional, Não, a foto ele tá investiu bonita. num profissional para fazer isso, ele se preocupa com a imagem, ele se preocupa com a qualidade daquilo ali. E aí, mesmo que você faça essa foto por um celular, quando você se preocupa com uma luz, se preocupa com um fundo, se preocupa com o que vem em torno, você já está se preocupando com a qualidade. Você já está entregando um produto melhor. Um produto Uma experiência melhor. Exatamente. E se você faz uma foto no espelho daquilo ali, você fala assim, ó, se ela tá sozinha, tá fotografando do jeito que ela acha melhor, mas pra mim não tá legal, sabe? Isso não faz sentido pra venda. E é complicado porque esse é o tipo de venda que você perde e você não consegue nem mensurar o quanto perdeu, tá? No nosso exemplo aqui, a nossa parede tá com um penduricalho aqui do quadro, que não dá pra tirar, tá com a tomadinha aqui, tem outro interruptor aqui, mas tudo é branco. E se eu pegar uma imagem que a gente bateu aqui, e eu vou até tentar pedir pro editor fazer isso também, uma imagem com e uma imagem sem fundo, tá? Porque no Canva, a gente consegue, com um clique, tirar o fundo da imagem e também com um clique colocar outro fundo na imagem. A função de sombra do Canva vai dar a distância para não ficar aquela imagem chapada naquele fundo e já mudei o cenário. Fala um pouco pra gente sobre ângulo de foto. O ângulo da foto, ele vai variar de acordo com o seu objetivo. Se você vai fotografar vestuário, se você vai fotografar joias ou cosméticos. Então, assim, se você tem que ter objetividade no que você precisa. Se eu vou fotografar um vestuário, eu preciso... Qual é o meu objetivo? Mostrar a peça inteira. Isso aí. Frente, costas. Se ela tem algum diferencial, uma manga diferente, uma gola diferente, uma barra diferente. Tentar mostrar isso num detalhe. E quanto mais fotos você puder carregar, beleza. Melhor o seu cliente vai ter noção daquele produto. Mas se não, basicamente você precisa disso. De 3 fotos. Uma de frente, costas e um detalhe. Pra mandar praia, às vezes, dá um pouco mais de fotos. Pra um vestuário, se o produto não tiver muito detalhe, dá menos. Se ele tiver um pouco mais de detalhe que você acha que vale a pena, porque isso vai ajudar a converter, aí você tem que focar no teu produto, tá? Então, o ponto você tem que adaptar o conhecimento básico aqui para fazer fotografia, a gente está passando, mas você vai ter que ajustar esse conhecimento para a sua realidade. Então, vamos lá. É um vestido que tem um decote até aqui. Cara, tem que mostrar o decote, não vai ter jeito. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a foto de frente, vai fazer a foto de costas e, talvez um passo à frente para poder mostrar mais do detalhe da peça. Preencher a tela, né, com aquele detalhe. Olha de vestido imaginário. Por exemplo, usando de exemplo a blusa dela. Olhando daqui, é uma blusa vermelha, né? Mas se eu chegar mais perto, a gente vê que ela tem uns detalhes de um bordado. É um tricô. Isso aí. Né? Manga 3/4, né? A manga, né? A diferença da manga pro detalhe do decote tem diferença. Então você precisa mostrar. Se eu não mostro esses detalhes na foto, isso pode influenciar numa compra ou positiva ou negativa. A pessoa compra achando que a blusa é lisa, chega lá, ela tem um detalhe bordado. Vou chamar de bordado porque eu não sei exatamente o nome do detalhe. Mas ela tem um detalhe bordado, eu não gosto assim porque desfia, não sei o quê. A pessoa também pode até devolver o produto, gerar devolução, o que também contribui para uma experiência ruim de compra. Então a gente falou de ângulo no caso do vestuário. É legal estar na meia altura, vai variar um pouco da altura da pessoa que estiver sendo fotografada. Isso. Tá? E com o tripé que a gente mostrou, o suporte de telefone, que é o que está sendo usado aqui agora, que a gente mostrou agora há pouco, você vai posicionar isso aí, vai subir ou descer ele para ficar mais ou menos na altura que você quer e vai fazer a foto. E o que é legal também, que entra novamente naquela parte de organização, é tentar manter sempre a mesma distância, para não ficar muito diferente, obviamente, com exceção da foto de detalhe, que você precisa aproximar. Mas aí você tem ali no seu catálogo várias fotos, né, de vários vestidos,
2 peças, blusa. E aí cada uma tá numa profundidade, isso também gera confusão, tá? Sim. Visual, quando a gente olha. Sim. Então é legal manter ali você já conquistou o seu cantinho na sua casa, Sim. você já combinou, vai ser sempre ali. Tentar gravar o local onde você vai colocar o tripé, ou vai posicionar o seu telefone em cima de livro, onde for. Mas manter essa distânciazinha para não ficar... É importante. muito E com diferente. relação à altura, se você tem pouco equipamento e pouco investimento, você vai fazer exatamente o que eu falei. Bota alguma coisa para você poder empilhar, para deixar a câmera na posição certa. E essas coisas que você usou, guarda elas desse jeito, para você não perder. Então eu já vi grandes youtubers, tábua de passar com 4 livrinhos ali e o telefone no suporte em cima do livro. Não tem uma mesa ou um tripé com nível. Não, era tá bom de passar do jeito mesmo. que dá. E aqueles livros, ele fala, esse livro não pode ser dessa posição aqui, porque tá na altura certa. E tem que ser aqueles livros. porque E tem que se ser for aqueles mais livros. Se fino, botar um vai- livro diferente, vai mudar a altura. Então, assim, esse tipo de adaptação para poder produzir conteúdo, isso é normal, tá? Sim. O fundo ser o mais neutro possível. Você pode ter, nem sempre, todo mundo vai ter uma parede branquinha, mas de repente você vai ter uma begezinha, ou vai ter um papel de parede mais neutro, não importa, é tentar manter um padrão dessa neutralidade, Sim. né, desse fundo, e com menos coisas possível. O menos é mais, e isso é regra número 1, porque o objetivo da foto é mostrar o seu produto. Exatamente. Ele tem que ser sempre o artista principal ali, a peça principal. Então, não pode ter outros elementos que vão ficar ali roubando a atenção, disputando a atenção de quem está chegando. Então, o mais neutro possível é o melhor. E Sabe- entra na questão também da técnica de edição. Porque você pode recortar, pode botar em outro lugar. Se tiver Uhum. outras coisas ali, você não consegue. Mais uma vez, quanto mais pronta a foto, menos trabalho você tem na edição. Uma coisa é pegar um monte de imagem e arrancar todos os fundos dela e botar os quadrados. Isso aí, se eu tiver 50 imagens, em 15 minutos no Canva a gente resolve. Se eu tenho um monte de elemento atrás que eu tenho que, na hora de tirar o fundo, ele não consegue tirar, eu tenho que ficar cortando na mão, esses 15 minutos viram 3 horas fácil, Sim. né? Então é bem complicado. As pessoas fazem muitas fotos também pensando na imagem dos produtos. Até mesmo os ensaios fotográficos. Sim. Eu vejo ali muitos clientes, me manda as fotos para botar nos produtos, tem uns com fotos lindas, super produzidas, ok. E aí eu peço a imagem pro banner. Eles me dão as mesmas imagens verticais pro banner. Só que o banner é formato horizontal e normalmente eu preciso tirar o fundo para que faça Sim. sentido. Senão eu tenho uma foto, sei lá, tô numas ruínas, numa casa em ruínas, Foto em pé. mas a foto tá na vertical. Eu não consigo aproveitar aquela foto para poder Sim. fazer um banner horizontal. Então os clientes têm que pensar um pouco também de quais as imagens eu vou usar para o banner e fazer algumas versões na horizontal, caso eu queira aproveitar aquele cenário. Às vezes estou fazendo uma foto externa, Sim. né, num lugar que é bonito, que eu quero mostrar as minhas fotos daquele jeito, mas eu preciso pensar também quais as que vão pro banner para fazer uma versão já horizontal daquela foto, pensando em aproveitar tudo pro banner. Eu acredito que pro banner não serve a do celular, ou no caso teria que ser uma foto profissional? Assim, o que eu costumo falar é que o nosso foco aqui, principalmente, é o foco em foto para o produto. As pessoas fazem muito foto para rede social e fazem muito foto ensaio. Ensaio é para publicidade, tá? Pegar a foto de um ensaio e enfiar num produto pode funcionar se ela tiver feita de um jeito que dá para aproveitar. Geralmente não dá. Então vamos pensar grandes varejistas. Você vai pegar lá, por exemplo, a Reserva, tá? Que é uma marca Sim. nacional, tá? Ou até a Nike. Você vai ter fotos, quando você entra no site, você toma um punch de uma imagem que gera desejo de compra. Uma imagem muito linda do produto em uso. Quando você clica, fundo neutro, é dessa foto após clique que a gente está falando aqui na nossa produção. Mas se você quer fazer fotos para ilustrar a sua loja, o ideal é um ensaio. Aí a gente chama a Michelle para a gente fazer um ensaio bem legal. Pode ser indoor, pode ser outdoor, interno ou externo. Mas assim, não é O fácil. que ela tá falando, a gente resolve com planejamento, né? Com um briefing daquele projeto. Ou o fotógrafo mesmo, né? Que é especialista nesse tipo de fotografia. Vai alinhar isso com o cliente, ou vai vir alguém, se é uma empresa maior, que tem uma equipe de marketing que cuida de tudo isso e que vai falar diretamente com o fotógrafo, mas exatamente para isso. Essas fotos aqui, elas serão utilizadas para quê? Eu quero para um catálogo, eu quero para uma divulgação em revista, Sim. eu quero fazer um banner. Bacana, você quer banner.
tem um modelo de roupa aqui específico que você quer pro Sim. banner? Você já planejou isso? Ah, eu tenho. Eu quero o look lá da bermuda marrom com a blusa preta. Então eu sei que essa foto eu tenho que fazer num formato retrato para caber no banner. Esse banner vai ser na vertical, vai ser na horizontal, tudo isso. Aí isso faz parte do planejamento daquele projeto. E aí a gente que não vive disso, que não é profissional disso, a gente não consegue pensar previamente. A habilidade do fotógrafo é em conseguir ver a imagem antes dele fotografar. Então, eu aprendi até com o nosso fotógrafo, mas assim, quando você está falando com o fotógrafo, ele sabe que aquela foto vai sair legal daquele jeito. Sim. Então ele já tem toda essa manha e tudo mais. Uma coisa que eu sempre fiquei curioso de saber é por que os fotógrafos, na hora de fazer uma foto, abaixa um pouco a câmera e pensa assim, pô, ele tirou foto do meu pé. Vamos supor, aqui eu tô bem de frente para ela. Então se eu tivesse com a minha câmera aqui, o rosto dela estaria mais ou menos na metade da minha tela. Sim. Só que eu quero pegar um pouquinho mais para baixo. Então eu vou clicar, enquadrar o olhar dela, que é o meu foco, é onde eu preciso ter mais nitidez, e descer a câmera um pouquinho para enquadrar ela melhor, sem perder o foco No no rosto. rosto dela. Então, pessoal, agora a gente está fazendo um exemplo aqui de um produto, pode ser encarado como joia ou artesanato ou presente, tá? O fato é um produto pequeno, tá? Então a gente está no ring light mesmo, tá? A gente usou um tecido preto de fundo aqui para dar mais contraste e também porque a mesa tem um tampo de vidro que está refletindo nossa luz, tá? A gente está quebrando um pouquinho a iluminação ali com o softbox e o ring light aqui. E aí, a ideia é fazer a foto por dentro do ring light, certo? Isso. Como aqui ia ficar muito longe, a Uhum. gente vai precisar botar aqui assim. Pela e aí, frente. não tá fazendo sombra, porque também tem o softbox que tá ajudando a quebrar isso, tá? E aqui, olha, um outro segredinho também, tá? Quando você consegue ativar essa grade, isso. A linha de grade. Isso. Quando você usa dessas interseções aqui, alguma dessas interseções, no produto que você precisa, você tende a exibir melhor ele. Então, se eu estou fotografando uma pessoa e é uma foto-retrato e eu coloco, por exemplo, o olhar dela em uma dessas interseçõezinhas aqui, ela fica visualmente mais atraente, Sim, sim, tá? sim. Porque é um ponto de bom enquadramento em cada uma delas. Então, aqui eu preciso fotografar o brinco. Aqui eu tenho também junto o ursinho, e aí para eu botar, se eu encaixar o ursinho, a joia fica para lá. Se eu encaixar a joia nele, eu perco o ursinho. E aqui seria um meio termo, né? Um meio termo, tá? Então iria ficar aqui assim, ó, mais ou menos. Eu ia levar em consideração, deixa eu pegar aqui um ângulo que não reflita ali muito aqui. Tirou o reflexo. Tirei o reflexo. Mas se eu tivesse só com essa joia, aí aqui, ó, eu vou tentar colocar ela nesse... Vou tirar o reflexo. E isso é o que a gente recomenda para fazer foto de joia. Será que a gente... E se for te explorar muito, você me avisa, tá? Mas... Eu acho que aí nesse caso vai ter que ser no papel mesmo, porque assim ele vai ficar deitado. Não, eu vou apoiar um no outro. Tentar fazer assim, ó. Isso. Acho que o ideal é o fundo claro mesmo. O que a gente está fazendo aqui? Estamos improvisando agora a foto de um calçado. A gente pegou um fundo mais neutro aqui, estamos simulando um fundo infinito com sofá, tá? E a manta do sofá. E estamos usando um calçado. Estamos usando o nosso softbox aqui, um ring light também para poder dar luz do outro ângulo. A luz do teto está ligada aqui, mas ela é bem fraquinha, não vai fazer muita diferença. O que vocês vão ver logo após na edição é o resultado da foto que ela está batendo. Poxa, Alex, mas o meu fornecedor tem as fotos. Eu posso usar as fotos do meu fornecedor. Nada te impede. Mas o que acontece? Quando uma pessoa está pesquisando um produto na internet e ela vê a tua foto, que é a foto do fornecedor, junto de mais um monte de outras fotos que também são a foto do fornecedor, ela vai olhar para preço. Sim. Tá? Então, às vezes, a foto do fornecedor também não está muito legal. Então, é interessante você ter a sua foto. Lógico, tá na urgência, o produto chegou agora. Taca a foto do fornecedor e vai embora. Mas eu acho legal você ter a sua foto para você não ficar com um anúncio igual ao dos outros. Isso é bem importante. A gente está aqui, montamos um cenário improvisado, que é o que vai ser o seu na realidade, né? Que a proposta é exatamente essa. O que nós temos aqui?
o nosso Samsung A54 aqui, num tripézinho simples, uma mesinha, tá? E a gente tá com ele de costas para a nossa modelo, tá? Porque a gente quer explorar uma imagem com qualidade melhor da câmera traseira. Só que a nossa modelo tá sozinha em casa, ela tá fazendo as próprias fotos e ela quer se ver, porque ela não quer fazer foto selfie, porque ela vai perder a qualidade, mas ela ainda assim quer se ver. Então a gente pegou o espelho do banheiro e botou aqui em cima da cadeira, só para ele refletir a imagem dela, ó. E eu vou tentar dar um zoomzinho aqui. Perfeito. Então, ela consegue se ver. Ela tá se vendo em detalhe? É claro que não. Mas ela não precisa se ver em detalhe, porque ela só tá usando esse espelho para acertar o enquadramento, certo? Propositalmente, a gente vai cometer 2 erros aqui, ó. Um é o cabelo dela, que tá pra frente, tapando a blusa, que é o produto que a gente quer exibir, que a gente quer vender. Então, Limpou, isso, ó, pensar na estética da foto. Limpinha, agora a gente tem uma blusa bonitinha exibida. Nossa fonte de luz, melhor é a da janela. Então a modelo tem que ficar numa diagonal, né, mas com a frente para a fonte de luz, para poder exibir melhor a peça. detalhe de costas, né? Que todo mundo quer saber Costas, como é que é, isso se aí. tem decote na blusa, se não tem. Aí colocou o cabelo para frente. Tira o cabelo, beleza. Vamos ligar o nosso softbox. Vamos fazer a foto com e sem o softbox, né? Isso. Porque a gente já vai ver uma melhoria no resultado. Dessa vez ela vai acertar a posição. E aí ela Isso. pode ficar mais de frente, né? Já que o Isso. softbox Aí está nesse compensando. caso, exatamente, a iluminação tá maravilhosa, ela não precisa virar para a janela. Tá preenchendo. O que aconteceria se a Vanessa tivesse que fazer essas fotos sozinha? Ela utilizaria 2 recursos. Ela pode utilizar 2 recursos nesse caso. Um deles é o temporizador da própria câmera, Isso. né? Ou seja, vai botar lá em 5 e 10, vai bater e sair correndo e parar na posição. O outro é o controlezinho Bluetooth, que isso aqui é coisa bem simples, você pode mostrar aqui. Isso aqui é bem simples, você sincroniza no Bluetooth do telefone, você vai apertar o botão ali. Então, faz aí, Vanessa, como é que você faz quando a gente está na rua? Ela bota a mão para trás ou bota a mão escondida e bate a foto daquele jeito ali, ó. Deixa eu só bater. Ela tá com a mão para trás e tá batendo a foto, tá? Então, ela faria isso mesmo. Então, pensa que a Vanessa tem um e-commerce de moda, ela corta as próprias blusas, ela vende na internet e ela também produz as imagens. Então, ela consegue fazer isso tudo sozinha. É o que a Michelle falou desde o início. O planejamento vai fazer com que você se organize para fazer uma bagunça pontual no teu ambiente, conseguir produzir uma imagem de qualidade bacana, sem você ter que fazer um investimento muito grande nisso. Sim, É sim. isso, certo? Certo. Beleza. Eu tô com esse produto aqui, que na verdade é uma joia, mas veio como um presente e poderia contar também como um produto de artesanato. E uma dica importante é que o produto de artesanato pode fazer valer uma composição de imagem. Isso. É uma pegada um pouco diferente do vestuário, né? Se for, por exemplo, produto de mesa posta, aí é legal você ter uma mesa para você poder montar aquilo. É o Isso. produto em contexto que a gente fala, né? Exatamente. Isso vale mais para os produtos de artesanato, porque você consegue mostrar Porque vai eles em gerar uso. desejo, né? A pessoa não vai olhar mais aquela xícara como uma xícara comum. Ela fala assim, nossa, eu queria uma mesa assim, vai dar esse efeito de ter essa xícara numa mesa. Então gera desejo Gera de compra. desejo de compra, exatamente. E é isso que as lojas fazem numa loja de departamento. Sim. Quando você vai lá, tem aquela mesa posta lá. É. Até a cama, mesa e banho também faz isso. Sim. Você tem o quarto simulado lá com a cama, com as colchas todas lá. Então você vê aquilo em uso, te gera desejo de compra. No caso da foto de artesanato, isso vale um pouco mais, né? É uma foto que você faz com um ângulo um pouco diferente, é mais próximo do produto, às vezes aproveitando um pouco a câmera macro do telefone para poder fazer a imagem. E aí faz jus à foto do contexto, embora eu acho legal você ter a foto de contexto para apresentar, para dar aquele punch, Sim, né? não e dispensa depois as fotos só sem o produto, fundo, né? Que aí pode usar um lightbox, né, para isso. Até para ficar bem claro o que você está vendendo, né? Para ninguém falar assim, achei que o fosse aquela mesa posta. O engraçadinho é, mas cadê o garfo? Não veio o garfo, não. O garfo não era só o prato. Exatamente. Isso acontece muito. Sempre manter a consistência visual.
tentar repetir os mesmos padrões de fundo, principalmente de iluminação, Sim. para não ficar uma coisa desorganizada. E aí, hora você faz com uma luz quente, hora você faz com uma luz mais fria. E aí, uma hora tá um pouquinho mais claro o ambiente, outra hora tá com uma luz Sim. um pouco mais caída. Tentar manter essa consistência, porque quando a pessoa olha o seu catálogo, é como se ela estivesse olhando um álbum. Exatamente. Sabe? É uma exatamente. galeria que tem ali. Então você precisa manter essa consistência. Isso gera desejo, gera organização. Principalmente quando a gente está falando de vestuário. Isso aí. Quanto mais consistente é a exibição que você está dando, Isso. mais atenção ao produto o cliente vai dar. Com Que certeza. é o que você quer vender. Tá? Então a gente tem que, na hora de fazer foto para produto, sai um pouco de você e mostra mais o produto. Não é isso? E se perguntar sempre como consumidor. Eu compraria? Eu gostei Exatamente. de ver? Foi atraente? Gerou não desejo só de como, compra. Exatamente, não só como o fornecedor, né? Porque eu, por exemplo, gosto de tudo que eu faço. Porque Ah, sempre sim, faço, sim, né? sim. É. Mas Exatamente. será que tá chegando pro outro da mesma forma? Sim, isso é mega essencial. Não é nem importante, é essencial. Bom, tem as redes sociais da Michelle. Tenho. É @MO Fotoposicionamento, que é de foto para profissionais, né? Divulgação de marca. E tenho também a de fotografia de família, que é Sim. o MO Foto Família. Olha, assim, eu não tenho nem como expressar o quão importante foi ter feito o meu ensaio de fotos, porque se não fosse isso, em diversas situações as minhas fotos estariam muito amadoras. Então, assim, foi mega importante. Já tô agendando o segundo, porque achei que vale muito a pena. A Vanessa vai fazer também, porque ela precisa, na verdade, a Vanessa precisa de uns 3. Então, assim, porque eu gostei muito das minhas fotos de fundo claro, eu gosto muito das fotos de fundo escuro, são pegadas diferentes e tudo mais. A Vanessa tem outra profissão que faz sentido ela também ter outra fotografia, eu acho que a pegada também do ensaio fica um pouco diferente, então acho que isso dá uma apresentação pessoal muito interessante, tá? Para você que tem e-commerce, é legal você fazer tudo o que a gente fez aqui para suas fotos de produto, mas para efeito de divulgação, banner, rede social, é muito legal você contar com um fotógrafo de confiança que vai fazer um trabalho que tem aquela pegada, que vai conseguir mostrar bem o teu produto. É mega interessante. E, mais uma vez, você vai conseguir vender aquilo que você gera desejo de compra. Às vezes a pessoa nem quer o produto ou ela sabe que o produto não funciona. Que é o que acontece muito em marketplace, cliente de produto baratinho. A pessoa compra sabendo, cara, não, isso não pode dar certo. Ela compra e não funciona, mas ela comprou. Então, a imagem vendeu o produto. Essa que é a questão. Gerou o desejo de compra. Então é isso, pessoal. Não se esquece de seguir, compartilhar. Com certeza esse vídeo valeu seu joinha. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal pra gente e segue a gente nas outras redes para mais conteúdos assim. Valeu. Michelle, brigadão. Eu que agradeço. Eu agradeço muito pelo conteúdo e, se for possível, a gente grava mais. Vamos sim. Tá bom? Brigadão. Tchau, tchau. Tchau. Normal. O telefone toca no meio da gravação, é normal. É bom. O editor gosta dessas coisas. Bota logo um preto e branco. Assim, É desse jeito mesmo. Ah, isso já nos leva à próxima dica. Uma coisa que eu havia conversado contigo. Agora eu quero meu telefone, mas... Visualmente alinhado estão os conteúdos. Só pausa um minutinho. Essa porta vai bater muito forte. Imagina a gente se assustando. Vai bater muito A forte. corrente de ar aqui, filha. Quando bate uma porta, o prédio inteiro sabe. Caraca. Voltando